Ô, rapaz, rapaga, dada início a uma semana que vai ter uns dados macroeconômicos bem interessantes aqui. É bom a gente ficar de olho. Direito, inclusive, a PCI, hein? Ficar de olho aí, semana importante. Uma semana que começa com o S&P correlacionado bastante com o Bitcoin. Ou vamos inverter, né? Bitcoin correlacionado bem aí com o S&P. Vamos ver o que tá pegando. E a gente vai estudar tudo isso muito mais depois da vinheta, claro. Então, vai. Acho que qualquer coisa já sabe, né? Mas enfim, vamos falar. Like nesse vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito e verifique sim nas notificações caso você não tenha verificado ainda, porque apenas 20% das pessoas inscritas estão sendo notificadas, o que é um absurdo. Tem muita gente que fala, pô, Daniel, faz tempo que você não lança vídeo. Eu falo, como não? Faço quase todos os dias, quase todos, né? Só aí chega, né? Na quinta-feira o mercado começa a dar uma desacelerada, começa a ficar um pouco mais fraco, né? Aí a gente dá uma parada. Mais ou menos a gente vem aqui de segunda, terça, quarta, né? Quinta e sexta a gente dá uma parada. No sábado a gente grava um videozinho aí, entendeu? Domingo às vezes a gente aparece por aqui, tal como estamos fazendo hoje, né? E no geral estamos aqui, cara, direto, bastante, com muita relevância, né? Aparecemos aqui sempre para atualizar o mercado e com atualizações pertinentes, tá? Não é só para encher linguiça, não. Geralmente são atualizações que realmente importam. Então, por isso, ative-se nas notificações. Também cogite fazer parte do nosso grupo free. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo, /legenda, depende da rede social a qual você acompanha, tá bom? E lá a gente compartilha notícias da macroeconomia, notícias do criptomercado, você fica atualizado e é gratuito, como o próprio nome diz. E também, caso você não receba notificações aqui do YouTube, você pode muito bem receber notificações ali pelo Telegram, né? A gente compartilha ali todos os vídeos que nós postamos. Inclusive quando sai lives, né? Eu tô devendo live. Ia fazer uma, acabei não fazendo neste fim de semana. Daria para ter feito, mas preguiça. Dá pauleira o negócio, tá cansativo pra caramba, né? O negócio tá tenso, galera. Enfim, vamos que vamos. Vamos tentar fazer uma live antes de virar o mês, né? Nem que seja uma coisa mais rápida, mais sucinta, beleza? Que mais? Claro, nosso grupo VIP. Link está aqui embaixo na descrição para você fazer parte automaticamente. Porém, no automático você vai pagar bem mais caro. Então, entra no grupo free, me chama. E aí a gente tem uma condição muito especial para você, R$30 por mês. Você faz parte no grupo que tem uma taxa de acerto legal. A gente tomou 2 stops pesados hoje, cara, porque o governo, tô com o governo na cabeça, tem que entregar imposto de renda. Tô com imposto de renda atrasado. Tô pensando em como vou maquiar os bitcoins. Cara, para quem tem bitcoin é meio complicado aí, imposto de renda. Enfim. O que eu tô falando? O mercado inverteu, cara. O mercado inverteu a mão, cara. Então a gente tava lá no long, bonito, pegando alvo pra caramba. E quando o mercado dá essa invertida de mão, lasca a gente, tá? E não é lá uma invertida de mão considerável que a gente vai ver hoje, né? O que tá fazendo aqui, pô? Será que realmente inverteu de mão pra valer? Não, mas tá fazendo um pullbackzinho que já é o suficiente para ferrar muito day trade por aí, tá bom? Então nós vamos ver, cara. Nós vamos ver. E também, ó, canal de resultados do grupo VIP, caso você queira auditar como é que a gente tá saindo ali, com stops e alvos, tá tudo aqui embaixo. Ali a gente é sempre mega transparente, tá? Não tem enrolação, não tem palhaçada, não tem nada. Tomamos stop, ó. Tomamos stop, tá? Que a gente escancara o stop. Alvo é alvo e a gente coloca os alvos ali que a gente pega. Beleza? Sem enrolar, sem nada, sem frescura. Apenas a realidade para vocês ali. Fechou? Pera. Melhor assim. Pronto. Vamos lá então. Pessoal,
como é que vai estar aí o mercado? A gente teve o discurso do Powell hoje, mas sinceramente eu vou passar bem rapidão com vocês, nada de interessante, tá? Na terça-feira, confiança do consumidor é importante, tá? É importante que ele venha dentro do estimado, que é 87,1. Não muito acima, tá? Nem muito abaixo, aproximadamente dentro, porque se vier muito acima, a gente já tem uma pendência a continuar com essa inflação. Então o Fed vai continuar mantendo a taxa de juros. Se vir abaixo, volta com narrativas de inflação. Então a coisa complica, né? Teremos atas de reunião do FONC, então ali a gente vai ver os reais motivos pelo qual foi definido que vão manter taxa de juros e tudo mais. Provavelmente eles vão alegar tarifas, a questão aí tarifária do Trump e blá blá blá, tá? Mas é algo muito importante, isso daqui vai acontecer na quarta-feira. Vamos ver os argumentos dos diligentes do FONC, aí, dos participantes dos FONCs, né? Do FONC, dos votantes, né? Do FONC, que levaram a manutenção na taxa de juros, tá bom? Quinta-feira, dia 29 de maio de 2025, nós vamos ter aí simplesmente o PIB dos Estados Unidos, né? Veio negativo no mês anterior. Vamos ver aí se vem um pouco melhor esse mês aqui, tá? Se vem um pouco melhor esse mês aqui, para dar uma suavizada em narrativas de recessão e tudo mais. Apesar que essas narrativas já realmente foram por algo abaixo, né, ultimamente, mas quanto melhor vier o PIB, é melhor, tá? Não muito acima também, a gente está num momento da economia que, se vir muito otimista, tendência é que a inflação suba, aí a galera vai começar a pegar pesado em manutenção de taxa de juros, que é ruim para o mercado, tá? Por outro lado, se vir muito abaixo, a gente vai ter uma possível recessão, o que também é muito ruim para o mercado. Então é aquela coisa, cara, né? A gente está pisando em ovos ultimamente, muito complicado mesmo, tá certo? Pedidos por seguro-desemprego tem toda semana, não vai ser diferente de semana, tal como estoques de petróleo bruto, folha de balanço do Fed, são índices que não têm mexido tanto com a economia, então eu não vou ficar muito de olho nisso. Agora, o que a gente tem apenas uma vez por mês, é sempre na última sexta do mês, é o núcleo PCI, que este é importante a gente ficar de olho, porque é simplesmente o principal índice pelo qual o Fed olha para definir se vai manter taxa de juros, se vai cortar taxa de juros e, dependendo da situação do mercado, que não é o caso agora, se vai subir taxa de juros, o que é muito improvável que venha acontecer aí nos próximos meses, para não dizer anos, né? Acho que pro Federal Reserve subir taxa de juros agora é só, sei lá, daqui 2, 3 anos aí, tá? Mas com relação à manutenção, a gente vai ver aí como é que o Fed reage nos próximos meses. A gente vai ver, né, com relação à divulgação do PCI, né, que é muito importante, e tem também o CPI, que é a inflação por si só, né? Mas o PCI é sempre mais importante ainda do que o próprio CPI para o Fed definir se vai manter taxa de juros ou se vai cortar a taxa de juros. Vindo abaixo do esperado, é muito importante para a gente começar aí realmente a cogitar corte de taxa de juros. Por mais que o nosso querido Federal Reserve, Jerome Powell, tenha uma rixa com Donald Trump, então ele sempre coloca nas costas do Trump, falando assim, mas o Trump sempre tá com essa questão tarifária, a gente não sabe como se portar com relação a isso, então por culpa do Trump a gente vai manter taxa de juros exatamente, né, no percentual que ela está, e ponto final, a gente não vai cortar a taxa de juros. A gente fica nessa situação meio complicada, né? Fica nessa guerrinha entre o Trump e o Jerome Powell. O Trump, vale dizer, tá, galera? Muita gente não sabe, mas pela lei do Federal Reserve, o Trump não pode demitir o Jerome Powell, não há possibilidade disso acontecer, tá bom? O mandato dele é independente, é autônomo com relação à Casa Branca, tá bom? Não deve ter intervenção da Casa Branca,
entendeu? Para quem não sabe, o Banco Central dos Estados Unidos, ele não é um órgão governamental, ele é um órgão separado do governo, tá? Então, é isto, beleza? E falando em Powell, né, vamos ver por cima aqui o discurso dele como foi hoje, mas basicamente, cara, foi nada muito importante aqui, tá? Powell incentiva jovens a servir o setor público em formatura na Universidade de Princeton. Acabou. Teve a universidade em Princeton, o Powell apareceu lá, discursou um pouquinho, falou que, ó, eu peço vocês enfrentar o desafio, aproveita a oportunidade para servir seus cidadãos, né? Vocês nunca irão se arrepender. Convidou eles para participarem do setor público. O Powell, ele é um tanto quanto mais keynesiano, né? Eu venho falando isso daqui já há muito tempo, né? Enquanto que, né, o Trump, ele em tese é mais pró-livre mercado. Mas a gente sabe que na prática é um cara que sobe taxa de juros, sobe tarifa de importação a 30%, né? A cento e tantos por cento. A gente sabe que isso daí tá longe de ser alguém favorável a um livre mercado, tá bom? Discordo totalmente da política do Powell, e discordo do pseudo-liberalismo do Trump. Quem me acompanha aqui sabe que eu advenho de uma postura bem mais liberal, tá bom? Bem mais liberal mesmo. E no momento o Trump, ele não tem cumprido com essa promessa liberal dele, e o Powell, ele nem se propõe a cumprir porque ele já é um tanto keynesiano, tá? Há quem vai falar que o cara é socialista, porque hoje em dia, né, o mundo tá assim, tá polarizado ao extremo, tá? Ou você é 100% uma coisa, ou você abraça 100% outra, né? Não há bem não há bem um meio termo, tá? Então, ou você é de extrema direita ou você é de extrema esquerda. A real é essa aí. O mundo tá completamente bizarro, né? E o Powell é um cara que é simplesmente, entendo eu, de centro-esquerda, né? É um cara de centro-esquerda, enquanto que o Trump, ele já tem uma visão bem voltada para a direita, né? Só que na economia ele está adotando medidas um tanto quanto que, para mim, centralizadoras de esquerda, né? A ponto de querer subir tarifa de importação, né? Enfim. Para você ter uma ideia, foi o que o Haddad fez, né? Com relação à importação de comprias, justamente aqui, ó, por sinal pipocou, né? Coincidentemente, né? Uma propagandinha do AliExpress. Eu queria comprar esse microfone, cara. Eu acho ele muito bonitinho, cara. Só que ele você compra por 250 no AliExpress, mas aí você vai ver a tarifa do seu Haddad de 60%, né? É coisa de tipo, o microfone que você pagaria R$225, ele vai sair por quase 400 contando tarifa. Aí numa dessa eu pego um Fifine que pelo menos é original, não é uma réplica falsificada descaradamente de um Sennheiser, né? Pelo menos é um microfone que se propõe a ser original na proposta dele e é original, né? E é isso. Mas a política do Trump tá um pouquinho parecida aí com o do seu Haddad, né? E quem é fã do Trump vai xingar, mas tá tudo certo. Enfim, tá aí. Nada de novo, tá o Powell até comentou aqui com relação à política deles no Covid, né? Que o pessoal se voltou pro Fed, blá blá blá, mas não deu pista nenhuma com relação ao corte de taxa de juros, enfim. Nada de novo aqui, tá? Vamos ver o gráfico. O gráfico é aquela coisa, né? S&P simplesmente fez o que o Bitcoin está fazendo, ele perdeu uma LTA, no que perde a LTA faz uma correção, a gente traça uma retração por Fibonacci. Eu não vou desenhar de novo porque eu já desenhei em vídeos passados. Eu acho contraproducente eu vir aqui apagar um desenho que eu já fiz e fazer de novo. Acho um método lusitano, não é nem lusitano, é brasileiro mesmo, né? Porque os portugueses, vamos combinar, são bem mais inteligentes, né? Quantos prêmios Nobel tem um brasileiro? Nenhum, né? Tudo bem que o livro do Saramago lá, enfim. Agora aqui, ó. Simplesmente o S&P fez uma correção, segurou bonitinho aqui e agora está subindo, né? Inclusive subiu para além das médias móveis que seguravam para baixo, tá? Ainda tem nuvem de Ichimoku pela frente, tem ponto de controle do VPVR e principal tem a Triploema de 610 períodos que está bem lá em cima, tá?
Então, para mim, o S&P só vem para cima se romper 6 mil pontos, tá? E rompendo 6 mil pontos, caso ele rompa de uma vez só, a gente tem alvo para onde? Tem alvo para 6.133 pontos, tá? Não é uma grande coisa, mas para um índice, ainda mais para o principal índice de economia global, 2,3% é uma boa variação, é interessante, tá? O Bitcoin fazendo basicamente a mesma coisa, tá? Basicamente, tá? Ele perdeu essa LTA, que era uma LTA que vinha desde o dia 19 de maio, fez uma correção que a gente definiu por Fibonacci. Os momentos teriam aqui entre 0,5 e 0,6 na Golden Ratio. Eu disse que dependendo do movimento poderia chegar no 0,786. Então, níveis de correção por Fibonacci seriam 107.084 dólares, 105.921 dólares, 104.265 dólares, é isso. E, cara, é isso aí. É para onde o Bitcoin fez uma correção, só que o Bitcoin tá tão forte o movimento de alta que ele simplesmente fez um fundo duplo lá por volta de 107.084 dólares, né? Vamos pegar mais aqui, ó. Ó, 106.565. Então o Bitcoin aqui, meu amigo, tá aí, tá forte, segue forte, né? Fundo duplo, vamos ver aqui se o índice de força relativa, ó, tá vendo? Fundo duplo no price action, índice de força relativa, fundo ascendente. Então a tendência aqui é de alta, teve uma divergência bullish e a tendência é que o mercado continue realmente subindo. Ó, rompeu o LTB, pump. Aqui, diferente da S&P, o Bitcoin já conseguiu, apesar que é 15 minutos, né? Não tô no gráfico de uma hora. Acho que no gráfico de uma hora ainda não rompeu. Pois é, o gráfico de uma hora ainda não rompeu. Vai romper isso daqui lá para 111 mil dólares, né? Mas o gráfico de 15 minutos. Tá indo testar o 0,618, que é o Golden Ratio, tá? 110 mil dólares, 111 mil, vamos arredondar. Ele rompe 0,786, que é um nível mega importante de retração, tá? E caso rompa aquele topo que ele fez 112.032 dólares, aí nós temos alvo quem sai para 115 mil, né? Seria uma valorização do Bitcoin também de seus 3%, né? Para o Bitcoin, que tem sido um ativo cada vez menos volátil, cada vez mais amadurecido economicamente falando, né? Seria muito bom. Seria muito bom mesmo. Então tá aí, cara, o Bitcoin querendo cada vez mais se superar. Mas a gente precisaria que ele conseguisse romper pelo menos 111 mil dólares, tá? Ainda tá cedo para dizer que ele vai realmente vir com tudo para cima. Romper o LTB... Vamos ver se ele consegue se segurar aí acima de 111 mil, né? Para realmente a gente acreditar que é para cima que ele vai. Belezeira, moçada? Belezeira. Então, é isto. Diário do Bitcoin, que aí sim é bem importante. Como eu disse, a gente esperava uma correção para Triple de 610 períodos, mais ou menos. Foi bem dizer o que ele fez, né? Ele deu essa agulhada aqui. Vou dar um zoom in, desculpa. Para vocês terem uma noção, se o mouse permitir, né? Não permitiu. Então ele deu uma agulhada bem próxima aqui do Triple de 610 períodos e voltou a subir. Nota que a gente segue basicamente segurando na LTA que ele começou a fazer lá em 9 de abril, tá? Foi respeitada 6 de maio, foi respeitada novamente 19 de maio e ainda segue sendo respeitada. Enquanto não perder essa LTA, a gente vai, muito provavelmente, para cima, tá? Rompeu o topo, tem alvo lá para 118.500 dólares, depois disso vai ter alvo para 123.500, depois disso vai ter alvo para 130.600, tá? Nós vamos realmente escalonar aqui estes alvos. Vamos ver se a gente pega realmente alvos aí cada vez mais acima para, de fato,
aumentar, né? Aumentar este potencial do Bitcoin, né? Bitcoin 130 mil dólares seria muito, muito bom. Aliás, cara, para ser bem sincero, o Bitcoin 130 mil dólares eu vou tirar meu time de campo por um bom tempo, tá? Pelo menos o Bitcoin. As altas eu acho que ainda tem potencial para subir um pouquinho mais, tá? Mas o BTC eu acho que ele vai cair por um bom tempo depois dos 130 mil. Eu não sou essa galera que acha que ele vai para 250, assim do nada, tá? 300. Eu acho que ele batendo 130 mil, ele acaba um ciclo que ele vem fazendo desde o início da sua existência. É uma onda 5 de Elliott. E aí ele começa um ABC coletivo que vai durar por muito, muito, muito tempo, tá? Mas quando eu digo muito, muito tempo, é muito, muito tempo mesmo, beleza? Então, BTC batendo 130 mil, eu tiro meu time de campo, eu vendo meus bitcoins, tá? O que não quer dizer que eu não vou, por exemplo, operar altcoins, beleza? Eu vou seguir operando algumas altcoins aí, mas o Bitcoin por si só eu vou ficar um pouquinho de fora, tá? Bitcoin por si só eu vou deixar um pouquinho de lado aí, tá? Vamos ver o sentimento dele. Sentimento do Bitcoin. Cara, então o Bitcoin fez toda essa correção, o funding rate tá aceitável, tá abaixo de 0,01%, que é muito bom, tá? Então tá bom para você abrir longs em Bitcoin sem ter que pagar muita taxa. Cara, depois de um bom tempo com os shorts sendo liquidados, nada mais justo que os longs comecem a ser liquidados, porque chega uma hora que não tem mais short para ser liquidado. Então os longs começaram a ser liquidados. Perfeitos, maravilhosos, tá? Excelente. Agora, o que tem de melhor aqui, eu vejo que é isso aqui, ó. É isso aqui. Correção no gráfico. Correção no Open Interest. Perfeito. Correção no gráfico, no Price Action, correção no Open Interest. O que isso significa? Novamente, quando o Open Interest quando o Open Interest corrige é sacanagem. Quando o Open Interest corrige junto com o gráfico, significa que não há interesse institucional em venda de Bitcoin. Não há interesse institucional em abrir operações de short em Bitcoin. Então não faz sentido você apostar em short em Bitcoin. Não há sentido você apostar em manutenção da queda do Bitcoin. Logo, é uma correção padrão para simplesmente rebalancear os investimentos das instituições em Bitcoin. Então, a instituição viu que o Bitcoin rompeu o topo histórico, falou, vamos vender um pouquinho, né? Já que rompeu o topo histórico, a tendência é que o Bitcoin estresse, tá? A gente vende um pouquinho aqui, tá? Recompra um pouco lá embaixo e vamos fazer um lucro assim. Nada, galera, por exemplo, vai dar um exemplo aqui. Vamos supor que os caras compraram um pouco de Bitcoin aqui em 105 mil. Venderam aqui com 6% de lucro em 112. E depois recompra aqui embaixo com 4% de desconto. Tá bom demais, pô. Você lucra 6% numa venda e depois espera desvalorizar 4% para recomprar. Pô, se você tem milhões e milhões em conta, isso daí é um negócio da China. Você ganha muito dinheiro nisso, tá? Eu tô falando de gente que tem milhões e milhões. Não é o meu caso que tenho centenas de milhares, ou no caso de muita gente que tem 600 conta e acho que é o é o day trader. Você vai ver o patrimônio do cara, o cara tá operando com 600 conto, né? 600 conto, 600 reais, não é 600 mil, não. 600 reais, tá? E achando que é o cara, né? Tá bom. Então é isso, galera. Né? Vamos realmente se pôr no lado da galera que opera com algumas centenas de milhões de reais em Bitcoin. Você pega esses caras com centenas de milhões de reais em Bitcoin. 6%, cara. Quanto é 6% de 100 milhões de reais em Bitcoin? 6 milhões. O cara lucra 6 milhões de reais aqui. Aí ele vende. Ele tem 106 milhões de reais, concorda? Aí ele recompra 4% abaixo.
Quanto de lucro esse cara não teve, velho? Teve lucro pra caramba, cara. Lucro pra caramba. Entendeu? Então não é um investidor pequeno que nem a gente, não. O cara é investidor pesado, tá? E eu tô falando de investidor simples, tá? Não tô falando de George Soros, não. Tá? Não tô falando do cara que investe bilhões. Não tô falando de Grayscale, não. Que é a galera dos bilhões, né? De dólares, não é nem de reais, é de dólares, né? Tô falando da galera que investe milhões de reais, né? O cara que ganha uma mansão em um único trade. Então é top. Beleza? Long short ratio. Long short ratio. Mercado fazendo correção aqui, hein? Mas ainda muito mais shortado do que longado, entendeu? Então ainda seguimos com muito mais sardinhas ou pequenos investidores apostando na queda do que apostando na alta. Quando a gente tem muito mais investidor apostando na queda do que na alta, a gente compra. É simples assim, tá? Simples assim, não tem nem o que falar, tá bom? Se tem mais sardinhas, como a gente costuma dizer, apostando na alta, a gente vende. Se tem mais sardinha apostando na queda, a gente compra. Nesse momento tem mais sardinha apostando aonde? Na queda. A gente vai fazer o quê? Vai comprar. Então, compras no Bitcoin são muito mais prudentes nesse momento do que vendas. Ponto final, tá bom? Ponto final. Belezeira? E por fim, CVD. Olha o CVD aqui. CVD subiu bastante, porém, cara, perto do que ele já teve, tá até que aceitável. Tá até que aceitável. Eu gostaria que caísse um pouco, né? Mas vamos manter assim por enquanto. Beleza? Trading Light, hein? Trading Light é uma ferramenta importante. Ficou uns dias fora, né? Pra sacanear a gente. Vamos ver como é que tá a disposição das ordens, né? No order book do Trading Light. Que ele nos dá sempre um rumo. Antes a gente vai ver... Não. Acabou de abrir. Ó. Não tem tantas ordens assim segurando o Bitcoin. A gente vai ter uma aqui, né? De 86 mil dólares em 110 mil... Perdão, 86 mil Bitcoins para venda em 110 mil dólares. Mas é coisinha simples, tá? Não deve segurar o Bitcoin muito tempo para baixo. Para manter o Bitcoin para cima... Olha aqui, 108 mil dólares. Nós temos simplesmente 170 mil bitcoins para compra em 108 mil dólares. Ou seja, é muito mais fácil o Bitcoin romper para cima do que perder 108 mil dólares. O esforço para perder 108 mil dólares é muito maior do que para o Bitcoin seguir para cima. Então não faz sentido a gente acreditar em venda em Bitcoin ou venda massiva. Ou que essa venda massiva seria o bastante para perder 108 mil. Né? Tendência é que o Bitcoin então continue o quê? Subindo de fato, tá bom? Caso ele perca aqui, aí sim a gente vai realmente ter uma queda um pouco mais expressiva até 103 mil, né? Mas eu acho bem difícil. Pega lá 208 mil, perdão, 103 mil, que vai ter 208 mil Bitcoins para compra, né? Acho bem difícil mesmo, tá bom? A tendência para mim é que o Bitcoin realmente continue subindo, tá? Crypto Firm Grid Index. Mercado está em ganância. Isso daqui não é legal. Eu gostaria que o mercado estivesse neutro, tá? Ou pelo menos uma ganância um pouco mais leve, tipo 65, né? Mas tá beleza. E agora a gente vai passar rapidamente pelas alts, porque pouca coisa mudou, né? Você vê que a alt está lateralizada. Então, ó, o mercado rompeu o LTB, tá brigando aqui no Tripema de 610 períodos, né? E tá difícil a Ethereum conseguir se manter para cima, né? A Ethereum, se conseguir romper 2.750 dólares, a gente vai ver algo para 2.850, 2.910 e 2.988. Mas tá difícil brigar aqui, cara. A Ethereum tá numa situação chata, né? Tá lateralizando, tá nesse vai, não vai, retesta aqui, LTB de topo histórico. Acho muito difícil mesmo Ethereum vir muito abaixo ou perder aqui essa faixa de 2.300 dólares. Acho bem difícil, tá, isso acontecer. XRP, bem difícil também XRP
perder aqui essas médias móveis, perder 2,20, né? Muito provavelmente a XRP vai se recuperar, vai conseguir romper 2,50 e vir testar pelo menos aqui os 2,95, né, novamente, tá? Vai demorar, mas uma hora ou outra ela vai conseguir retomar essa alta aqui, tá? Por mais que tarde, mas para mim não falha, né? Pelo menos não era para falhar, né? Solana, a gente rompeu 180, não conseguiu se manter acima, mas eu acredito que ela deva conseguir romper novamente, tá? E se romper 188 dólares, tem alvo para 201 e 213. Vamos ver se ela consegue de fato. Quem sabe 230, né? Quem sabe? Temos esses alvos que deve buscar em breve. Deixa eu só apagar aqui, tem 2 retângulos aqui, pelo amor de Deus. Então é isso. Por fim, fechar na Cardano, né? Cardano que ela rompeu a LTB, retestou, é que mais fez bonitinho até agora, né? Rompeu a LTB, retestou. Quando você rompe a LTB, retesta, cara. É lindo. Rompeu a LTB, retestou, veio para cima e estamos no aguardo do rompimento de 0,842 centavos. Se romper, para mim tem alvo até $1 e 0,4 quando ele vai testar a LTB deste topinho aqui, ó. Que ela fez em 1,32, depois foi testada aqui em 1,18, 1,19. Tá bom? Então é isso, galera. Não tem muito mais o que a gente expressar hoje. Falamos bem, né? Falamos bastante. O mercado segue em uma correção. Claramente, para mim, uma correção. Tá? Dificilmente isso vai reverter. É claramente uma correção mesmo. Tá? Deve seguir nessa correção por algum tempo. E depois, talvez espere a semana toda até verificar como é que vem o PCI. PCI vindo favorável ao mercado, a gente provavelmente vai ver o Bitcoin e o mercado como um todo retomando, aí, aquecendo as turbinas e voltando a subir, quem sabe para renovar máximas históricas, né? Tanto o S&P quanto principalmente o Bitcoin, né? Principalmente o Bitcoin. Então vamos ver como é que a gente vai aí estudar tudo isso logo mais, beleza? Então vamos ver durante a semana como é que se sai. E por esse vídeo é isso, falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais, fui.